Sua Bíblia, por favor. Nós vamos continuar de onde nós paramos. Vamos continuar de onde nós paramos, e nós paramos no capítulo 3 da segunda carta de Pedro. A gente vai concluir a exposição dessa carta aqui. A gente vai falar o capítulo 3 dela hoje. Diz o texto: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões. Obrigado, Manel. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que de propósito, deliberadamente, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, tá? Paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão. Como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Nós vimos na primeira oportunidade da exposição dessa carta, no capítulo 1, que a intenção do apóstolo Pedro, ao escrever a carta, era combater os falsos mestres, os falsos obreiros que estavam já invadindo as igrejas naquela época. Ainda era um pouco mais da metade do primeiro século, metade dos anos 60, do primeiro século. Esse já era um problema na igreja. E aí Pedro precisa escrever essa carta
para lembrar os irmãos de algumas coisas e defender esses irmãos da invasão desses falsos mestres, sabendo que já estava para morrer. Sabendo que já estava para morrer, ele pensa consigo, vou deixar uma última contribuição aqui, e ele escreve essa carta. Mostrando em primeiro lugar, a gente viu isso no capítulo 1, que o melhor meio de combater o falso ensino não é só o verdadeiro ensino, mas também a verdadeira vida, né? Ele convoca, ele chama a igreja para viver uma vida piedosa, santa, de acordo, de maneira compatível com aquilo que a gente crê. Se nós vivermos em compatibilidade com aquilo que a gente crê e ensina, logicamente aquilo que a gente crê e ensina é verdade, faz sentido, tem efetividade na vida. Ele conclui o capítulo 1 ainda, falando sobre a excelência da palavra de Deus, mostrando que a palavra de Deus tem superioridade às falácias, às opiniões dos homens. Parte para o capítulo 2, vai direto falar sobre esses falsos mestres, fala contra eles, mostrando a maneira como eles se portam, mostrando o perfil de caráter ou mau caráter dessas pessoas, falando que a ideia de negação de juízo não faz sentido, uma vez que Deus já derramou parte do seu juízo no passado. Ele usa 3 exemplos, né, falando dos anjos que pecaram e foram punidos, falando da época em que o dilúvio caiu, onde Deus salvou Noé e sua família, e também tendo como exemplo Sodoma e Gomorra, que foi destruída por causa de sua rebeldia, por causa do seu pecado demasiado. Então, essa fala dos falsos mestres contra essa ideia de juízo, contra o dia do Senhor, contra o dia do acerto de contas, de maneira que a gente pode viver de qualquer jeito, de maneira que a gente pode viver de maneira libertina, essa era a marca da postura desses falsos mestres, né? Libertinagem, prostituição, uma vida depravada, não faz sentido, porque o Deus que no passado castigou os anjos, castigou a geração diluviana e castigou os moradores de Sodoma e Gomorra, é o mesmo que um dia vai castigar os ímpios de maneira plena. Um dia Deus vai se vingar contra os rebeldes. E esses falsos mestres tentam falar contra isso. E Pedro, nesse 2º capítulo, mostra de maneira bem clara que não é assim que vai funcionar. E aí, no capítulo 3, ele deixa um pouco mais claro a ideia de negação contra o grande dia do Senhor e o juízo que está reservado para os ímpios. Ele vai asseverar aqui que esse dia vem. E ele vai contrapor, vai desmascarar através de seu ensino e sua fala, esse discurso dos falsos mestres, que não tem dia do Senhor. Cadê o dia do Senhor? Que não tem juízo. Não tem esse negócio de juízo, não. Isso é invenção da igreja para prender vocês e tirar o dinheiro de vocês, né? Ele vai mostrar aqui que não é bem assim. E a gente vai ver isso nesse texto. Mas ele começa da seguinte maneira, e eu gostei muito disso aqui, eu gosto muito desse texto, na verdade é um texto que eu já medito há muito tempo, mudou a minha maneira de pensar, maneira como eu vivo minha vida cristã, né? Essa semana Rafa estava lá em casa me ajudando lá a emassar o teto, né? E aí ele me fez uma pergunta, ele falou assim, pastor, como é que você faz seu devocional, como é que você estuda e tal? Eu falei para ele, uma coisa que é muito relevante para a minha vida cristã é reflexão. Eu nunca começo meu dia sem ter algo que vá nutrir a minha alma e o meu coração para refletir durante o dia. Eu sempre procuro começar o dia colocando algo para dentro e aquilo ali vai sendo digerido ao longo do dia. Por quê? Porque a minha mente, o meu coração, o meu homem interior, ele absorve o que entra. E quando vai entrando um monte de coisa ruim, aquilo que é bom vai sendo embotado, né? Vai ficando empoeirado, vai perdendo o efeito. E aí a gente tem que lutar e colocar para dentro. Por quê? Porque a gente precisa alimentar o nosso homem interior. A gente precisa colocar algo para dentro que nutra o nosso homem interior. E Pedro começa dizendo o seguinte, amados, esta é agora a 2ª carta, né? Aí fica muito claro aqui que ele escreveu essa carta para a mesma galera que escreveu a primeira. Essa é agora a 2ª carta que escrevo a vocês. Em ambas, qual é o seu propósito, Pedro? Procuro com lembranças
despertar a mente esclarecida de vocês. Tem nada novo aqui. Eu falei isso na semana passada. Tem nada novo. Não tem uma mensagem nova. Não tem uma revelação nova. Não tem a última descoberta do século XXI em relação à fé cristã. Só tem coisa velha, coisa antiga. O que já foi falado, o que já foi pregado. E o que você está fazendo, Pedro? Lembrando a vocês. Lembrando a vocês. Lembrando a vocês. Lembrando a mente esclarecida de vocês. E aqui a gente que estava ontem no discipulado viu que o pecado obscureceu a mente do homem. Paulo usa uma figura, segundo aos Coríntios capítulo 3, para falar sobre como o pecado obscureceu a mente do homem, dizendo que a mente do judeu está tapada por um véu. É como as mulheres no passado colocavam um véu no rosto, assim está a mente do homem por causa do pecado. Ele não consegue enxergar a verdade. O Espírito de Deus entra no homem, regenera o homem, muda o coração do homem, e aí ele esclarece a mente do homem. A obscuridade vai embora, é dissipada. Mas ela precisa ser alimentada constantemente, porque ainda não chegamos em plenitude. Nós ainda não fomos transformados plenamente. E aí, Pedro, você, eu, precisamos lembrar nossa mente, que já está esclarecida, da verdade que nós conhecemos. Porque você precisa entender, se sua mente não for lembrada da verdade, a mentira vai tentar dominá-la. Se o que é bom não entrar na sua mente diariamente, o que é ruim vai entrar. Sabe? Você vai passar 24 horas, um dia inteiro, trabalhando, estudando, vivendo a sua vida. Você precisa entender, tudo que você tiver contato é potencialmente algo que vai tentar doutrinar sua mente, guiar sua mente, instruir sua mente. E aí Pedro, sabendo que os falsos mestres têm um discurso sedutor, sabendo que os falsos mestres têm um discurso que combina com a natureza caída do homem. Imagina alguém chegando aqui hoje dizendo para vocês, vivam do jeito que quiser porque não tem juízo no final da vida. Não é maneiro ouvir isso? Quem é que não gostaria de ouvir que num grande dia, quando a gente tiver de prestar conta, não tem conta para prestar? Aí você pode viver de qualquer maneira, de maneira libertina. Você pode roubar, você pode se prostituir, você pode adulterar, pode tratar as pessoas mal, pode ter inveja, você pode ser ganancioso, porque vai ficar de boa no final da vida. Quem não gostaria de ouvir isso? E aí se você ouve isso, vai ouvindo isso, vai consumindo isso, isso vai entrando no seu coração e na sua mente, né? Muito provavelmente isso vai afetar a sua maneira de viver. E aí Pedro vem e diz, não, quero lembrar vocês, lembrar a mente esclarecida de vocês. E ele continua, para que se lembrem das palavras que anteriormente, está vendo? Ele está falando de coisa velha, irmão. As palavras que anteriormente, no passado, foram ditas pelos santos profetas. Isso aqui é maravilhoso. E também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Irmão, de que ele está falando? De que ele está falando? Eu vim lembrar vocês o que os santos profetas falaram e o mandamento do Senhor que os apóstolos ensinaram. De que ele está falando? Da Bíblia. Da Bíblia. A essa altura aqui, muita coisa já tinha sido escrita. Muita coisa do Novo Testamento já estava circulando pelas igrejas. A prova disso é que no final ele vai falar das cartas de Paulo, que já eram consideradas escritura, porque ele coloca em pé de igualdade com o Antigo Testamento. A gente vai ver isso aqui no texto. Mas o que ele está falando quando ele diz, eu vim lembrar vocês o que os profetas falaram e que os apóstolos ensinaram pelo mandamento do Senhor. Eu vim lembrar vocês o que a palavra de Deus declara, o que a Bíblia diz. Então, se você quiser um discurso novo, né? Você precisa ir atrás de um coach, né? Porque eles têm que se reinventar toda semana, porque se eles não falar algo novo, eles perdem a plateia. A plateia que segue essa classe quer ouvir algo novo, uma chave, né? Pega essa chave, vou te dar uma chave. Né? Aqui não tem chave. Aqui não tem chave, aqui tem pão, que alimenta a alma, nutre a alma. É só você pensar, irmão. É só você pensar. Pão francês, você come todo dia. Arroz e feijão, você come todo dia. É isso que nutre a alma, é isso que alimenta a alma. Se você quiser algo novo, eu não tenho para te entregar. Eu tenho para te entregar aquilo que os apóstolos e os profetas escreveram e registraram. A palavra de Deus. Única e exclusivamente a palavra de Deus. E para a mente que é esclarecida, a palavra de Deus é o suficiente.
E é isso que Pedro vem lembrar para esse povo, que a palavra de Deus declara. Mas no versículo 3, ele vai falar sobre, ele vai especificar o que dentro desse contexto todo, da palavra de Deus, que diz muitas coisas, ele vai ressaltar. Antes de tudo, quando ele diz antes de tudo, é isso que ele está querendo dizer. Vamos ver aqui o que ele vai especificar. Saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões. Essa aqui é a marca dessa raça. O falso cristão e o falso mestre é caracterizado por isso aqui que nós lemos. Eles andam segundo as suas paixões, segundo as suas vontades, segundo a sua própria carne. Ele fala deles lá na primeira carta, no capítulo 2, versículo 10, do falso cristão, do falso mestre, daquele que está no nosso meio, mas não é dos nossos. Qual é a maior marca do falso cristão? Ele anda por conta própria. Ele não é submisso à palavra de Deus, ele não é submisso a nada. Ele quer andar do jeito que ele quer. É o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 2 aos Efésios, quando ele descreve o homem caído, né? Ele diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, de acordo com os filhos da desobediência, andávamos como as pessoas que estão no mundo, segundo, diz o texto lá, segundo a carne, segundo a nossa própria vontade. Essa é a marca do falso cristão, essa é a marca do falso mestre. Eles andam segundo as suas próprias paixões, suas próprias vontades. E o que eles dizem? E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Então, quando a gente olha para o contexto da carta, a gente vai ver o que de maneira específica os falsos mestres vão negar. Onde está a negação deles? Onde está a negação? Esse negócio de volta de Cristo é caô. Conversa fiada. Isso é para assustar vocês. Isso é para amarrar vocês pelo cabresto. Não é? Não é o que dizem? Contra a fé cristã? Dizem que a religião, o Deus que nós servimos, adoramos em espírito e em verdade, é uma invenção da mente humana. É um meio pelo qual nós, supostamente, os líderes da igreja, prendemos vocês aqui. A gente coloca medo em vocês, a fim de que vocês, para naquele grande dia não ter que lidar com o juízo de Deus, nos sirvam da maneira que nós queremos. É assim que eles vêm. E olha o argumento deles. Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Você já viu alguém falar sobre isso? Ah, irmão, desde que eu sou criança, eu ia... Você é crente, irmão? Não, eu ia quando eu era criança. Minha mãe me levava obrigado. Né? Mas desde que eu sou criança, eu vejo esse negócio de Jesus vai voltar e até agora não voltou. É assim ou não? Sabe? Desde que eu sou criança, eu vejo as coisas da mesma maneira, como elas são. Ele diz aqui, isso é muito importante, que ele diz que desde que os pais morreram, né, está falando dos antepassados deles, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Sabe o que ele está falando? A criação nunca foi visitada por juízo. Como é que vocês estão falando de juízo se a criação nunca foi visitada por juízo? Nunca houve juízo da parte de Deus. Deus nunca destruiu nada, Deus nunca destruiu ninguém. Como é que vocês estão falando de destruição no final da vida? Isso é mentira de vocês, porque desde o início da criação, Deus nunca visitou a terra com juízo. Aí Pedro vai contra-argumentar. Versículo 5 ele diz, acontece que, de propósito, de maneira deliberada, diz o texto, esquecem, ou seja, eles ignoram. Eles negam, de propósito. Irmão, a gente precisa entender uma coisa, sabe por quê? Porque há quem se deixe levar pela ideia de que algumas pessoas fazem algo sem querer. Sabe? Ah, não, eles erraram sem querer. Eles falaram isso porque eles não me entendem bem. Pode acontecer. Muita gente equivocada. Muita gente que realmente erra por equívoco. Mas há aqueles, pasmem os senhores e as senhoras, há aqueles que sabem exatamente o que estão fazendo e não querem fazer diferente. De maneira deliberada, proposital, eles ignoram algumas verdades que você deveria saber e faz diferença para a tua vida. Então, quando eu fico aqui um ano pregando e eu ignoro de propósito, por exemplo, a exortação, chamar vocês a atenção, falar sobre a necessidade de santificação,
Quando eu sei de tudo isso e ignoro, eu estou dentro desse grupo de gente que ignora algumas verdades que nós conhecemos e nós sabemos. Então, esse negócio de ficar passando mão na cabeça de gente que o tempo todo... Cara, o cara está 1 ano pregando, 2 anos, 3 anos. O cara está 10 anos pregando e ele ignora coisas fundamentais para a fé cristã. Com certeza, ele está fazendo isso de maneira proposital, deliberada. Ele escolheu não pregar sobre coisas que ofendem o ser humano. Eu sei disso. Estava numa mesa que alguém falou que quem prega sobre a volta de Cristo, sobre juízo, sobre castigo, é profeta do caos. Não, e agora, você riu dessa parte, agora a outra é pior. Ele concluiu dizendo que esse tipo de mensagem não vira. Não, isso aí não vira não. Os profetas do caos, eu prefiro falar de esperança. A gente fala de esperança, mas nossa esperança não é dinheiro. Nossa esperança não são bens materiais. Nossa esperança não é qualidade de vida terrena. Nossa esperança é o glorioso dia da vinda do Senhor. Então você pode falar de muitas esperanças, eu prefiro falar da eterna. Prefiro falar da eterna, né? Não vira, mas é isso. Então, de propósito, esquecem o quê? As verdades que estão registradas. Os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Está falando como Deus pela palavra criou o universo. Pela palavra Deus criou o universo. Com base nesta palavra, ou seja, pela mesma palavra que criou, diz o texto, também o mundo daquele tempo foi destruído e afogado. Ou seja, a mesma palavra de Deus que criou o mundo é a palavra que liberou a sentença de juízo e afogou a geração diluviana. Olha o argumento deles. E desde que o mundo foi criado, as coisas permanecem como estão. Aí Pedro mostra, não. Depois da criação, o homem se rebelou e Deus já visitou a terra com juízo. Ele afogou o mundo antigo em água. Eu falei isso na semana passada porque o capítulo de número 2, Pedro usa a mesma tática. Ele fala de juízos passados para esclarecer a nossa mente a fim de que pensemos no juízo futuro. Então, você quer saber se existe juízo de verdade ou não no futuro? Olha para o que Deus já fez nas gerações passadas em relação à rebeldia deles. Eu costumo dizer, eu disse isso aqui, para mim, a pandemia nada mais é do que uma amostra grátis do inferno, do juízo, é um inferno pequeno. Sabe, é um momento de sofrimento curto que não se compara com o que a Bíblia descreve, pranto e ranger de dentes. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 10, fala sobre o lago de fogo. O final dos rebeldes, ele diz que que eles, não estava no roteiro, eles, os rebeldes, que serão lançados lá, vão sofrer, irmão, de dia e de noite. Lembrei da palavra, está escrito lá. Serão atormentados. Põe pra gente, Gabriel, que eu estou difícil de puxar na memória. Apocalipse 20, versículo 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde em enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Aí você pensa assim, Wesley, está falando do diabo, está falando do falso profeta, está falando da besta. Põe o 14 agora, Gabriel, do mesmo capítulo. Olha lá. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, nesse lugar de tormento, de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. O lago de fogo é a segunda morte, 15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados nesse lugar. Tormento dia e noite pelos séculos dos séculos, eternamente sendo atormentado. Então você olha para o tormento que a pandemia causa, você consegue concordar comigo, você há de convir comigo, que esse tormento não se compara com aquele tormento. E aí é só uma amostra grátis. Eu não acredito que Deus possa ter enviado a pandemia. Eu já, ao contrário, eu não acredito que seja outra coisa. E é Deus alertando os homens, como alertou no passado, mostrando que os rebeldes são visitados com juízo,
que os ímpios são visitados com juízo. Então, o contra-argumento de Pedro para a argumentação dos falsos profetas, falsos mestres, que dizem que o mundo é a mesma coisa desde sempre e Deus nunca visitou o mundo com juízo, é o seguinte: ele já afogou uma geração. Agora olha o versículo 7. Pela mesma palavra. Qual é a palavra? A palavra que criou todas as coisas, a palavra que determinou o juízo da geração diluviana, essa mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo a destruição de quem? Deus fez um pacto com a humanidade e falou que nunca mais ia afogar a humanidade. Lembra disso? A Bíblia diz que Deus colocou um arco no céu, um arco-íris, que não é de ninguém senão de Deus e daqueles com quem ele tem aliança. É nosso, o arco-íris é nosso, o arco de Deus é nosso. Ele falou: tem um pacto com a humanidade, tem um pacto com vocês. Nunca mais eu vou afogar a humanidade. Mas ele não falou nada sobre fogo, né? E os ímpios do presente não vão morrer num dilúvio. Não vão ser destruídos num dilúvio, não ser castigados pelo dilúvio, mas eles também vão ter o seu castigo. E diz o versículo 7 que a terra, os céus, está falando dessa era, né? Essa era que agora existe, têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Simples assim. Estão reservados, guardados. Infelizmente, irmão, aquele que não se arrepender, não entregar a sua vida para Cristo, confiar no Cristo como seu Salvador, vai ter que lidar com o castigo justo de Deus, com a punição justa de Deus. E aí, qual é a ideia? Ainda argumentando contra os falsos mestres. Porque a ideia de demora faz com que a gente pense que isso não vai acontecer. Mas você precisa entender uma coisa: o que você e eu, o que nós precisamos entender? É a citação do Salmo 90, verso 4, que no versículo 8 ele diz: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, vocês não podem esquecer disso aqui. O quê? Que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ou seja, esse negócio de tempo é para tu, para mim. A gente que é afetado pelo espaço e tempo. Nós é que estamos sujeitos ao espaço e tempo. Tempo, 24 horas, 1 mês, 2 meses, 1 ano, se é coisa para homem, só afeta homem. Agora, para Deus, 1 ano, 1 dia, 1000 anos, dá tudo no mesmo. Então, essa ideia de que a promessa tarda, de que Deus está demorando, isso é coisa da cabeça de quem? Nossa! Isso não vale só apenas para isso, irmão, isso vale para tudo. Para tudo. Sabe, porque eu não sei o que você espera no Senhor e nem é problema, propriamente dito, esperar no Senhor em alguma coisa aqui. Paulo diz que se só esperamos em Cristo para essa vida, nós somos miseráveis. Mas ele não diz que a gente não pode, né? A gente pode confiar no Senhor, esperar no Senhor, pedir que Deus nos abençoe e nos ajude, construir, projetar, confiando no governo e soberania de Deus, sabe? E às vezes você fica pensando que 20 anos é muita coisa, que 30 anos é muita coisa. É muita coisa para tu, para mim, para nós, para Deus, dá tudo no mesmo. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 1 milhão de minutos. Para Deus é a mesma coisa. Deus não está apegado ao tempo e por isso que Ele vai fazer as coisas quando Ele quiser fazer. É no tempo de Deus, no momento que Deus determinar, que as coisas vão acontecer. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, ou seja, não tem a possibilidade de Deus tardar a sua promessa, porque Ele não está apegado ao tempo. Quem pensa que é demorado somos nós. E promessa aqui a gente já viu, tá? A gente está falando da promessa gloriosa da volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e tudo que o Evangelho nos propõe. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Ele é paciente com quem? Com quem que Ele é paciente? Vamos ver o que está escrito lá. É lá, mesma versão, mesma coisa. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Com quem que Ele é paciente? Para quem que Ele está escrevendo? Diga, para a igreja. Diga, para a igreja. Diga, para os eleitos, para os santos, para os salvos. É para esse povo que Ele está escrevendo. A paciência de Deus é para aqueles que Ele
elegeu e escolheu. Para a igreja. E Deus sabe que aqui no nosso meio a gente precisa de aperfeiçoamento, que a gente está numa caminhada, que o próprio Deus determinou que nós sejamos ao longo dessa caminhada aperfeiçoados, que a gente vá sendo transformado ao longo do caminho. E Ele está trabalhando nosso aperfeiçoamento, nossa salvação, sabe? Em muitos textos a gente vê a Bíblia falando de maneira bem clara que a salvação aqui se desenvolve. Isso não anula o fato de que ela já está garantida em Cristo, diga amém. Ela é uma realidade em Cristo Jesus e se desenvolve aqui ao mesmo tempo. E enquanto nós estamos aqui, Deus está aperfeiçoando cada um de nós. Nesse contexto, Deus está salvando o seu povo, e Ele é paciente com o seu povo, e é por isso que Ele ainda não voltou. É com vocês que Deus é paciente. Para quê? Não querendo que ninguém pereça, Ele não quer que os eleitos pereçam, que você, que eu, que nós pereçamos, mas que todos cheguemos ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus para o seu povo. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Ele quer que todos nós cheguemos ao arrependimento, nos voltemos para Ele, para que naquele grande dia nos encontremos com Ele, para estarmos com Ele eternamente. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Pedro está falando daquilo que ele ouviu ao pé do ouvido. Era Jesus que falava muito sobre isso. De maneira repentina. Sabe, quando você não está esperando. Isso que é uma loucura. Porque quando tem hora marcada, quando tem data marcada, é fácil fingir que está pronto. Sim ou não? Na verdade, fingir não, é fácil correr para se aprontar. E tem gente que ainda se atrasa, né? Quando tem hora marcada. Só que o povo de Deus, irmão, ele é marcado por transformação. Qual é a diferença entre mim, entre você e os ímpios? Que a gente tem outro coração, tem outra natureza. A gente viu isso no capítulo 1, né? Que nós fomos agraciados por nos tornarmos participantes da natureza de Deus. Olha lá, o versículo 4. Por meio delas, né, das promessas e das coisas que o Senhor nos deu, lá do capítulo 1, Ele nos concedeu suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Nós temos a natureza divina em nós. O Espírito de Deus habita em nós, o Espírito de Jesus Cristo habita em nós, Ele mora no nosso coração foi transformado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, você é outra pessoa. E espera-se que essa outra pessoa que está aí dentro se comporte diferente da antiga, refletindo as nossas ações aqui fora. Então, o que a Bíblia fala quando ela aponta para a repentinidade da volta de Cristo, ela não está falando que o povo de Deus vai ser pego de surpresa. Ela está falando justamente que isso é algo distintivo. Aqueles que não estão em Cristo Jesus, que vivem de qualquer maneira, vão tomar um susto quando acontecer. Aqueles que estão em Cristo Jesus, que vivem uma vida regrada, que são sóbrios, que são do dia. Aqueles que estão em Cristo Jesus e vivem como Ele viveu, vão ver o céu se abrindo e vão dizer glória a Deus pela sua chegada. A gente foi ensinado que quando Cristo voltar como um ladrão, a gente tem que estar atento. Irmão, se crente não for atento, não é crente. Essa é a questão. Você é do dia. Paulo diz isso aos Tessalonicenses, vocês não são da noite. Ou seja, vocês não chapa. Ele usa essa figura lá. Porque quem vivia à noite naquela época ficava pela rebirosca, e não é muito diferente, né? Nos dias de hoje. Mas vocês são do dia. Lembra na descida do Espírito Santo ali em Atos 2? O que a galera olhou e pensou? Pô, já estão embriagados a essa hora? Por quê? Porque a hora de ficar bêbado era noite naquela época. E aí Paulo diz aos Tessalonicenses, vocês não são da bebida, vocês não são da noite, vocês são do dia, vocês estão com os olhos abertos, estão sóbrios. Essa é a marca do cristão. O cristão está pronto. É uma loucura. Quando você abre a boca para falar na frente de cristão que Jesus podia voltar agora, e eles ficam assim. Você ouve, né? Você está pregando por aí, Jesus podia voltar agora. Ai, meu Deus, está repreendido. É uma loucura que um verdadeiro cristão tenha problema com esse dia aqui. Né? Pode vir como um ladrão, por quê? Porque eu estou acordado. Pode chegar como um ladrão, por quê? Porque eu estou pronto. Pode chegar como um ladrão, por quê? Porque eu estou esperando a sua chegada. Eu estou esperando a chegada do Senhor Jesus.
Quem vai ser pego de surpresa? O povo lá de fora. Diz o texto, virá como um ladrão, naquele dia os céus passarão como um estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Irmão, há muita controvérsia sobre esse texto e o que vai vir adiante aqui. Mas a grande maioria, a partir do que está escrito no texto grego, pensa o seguinte, né, o grande estrondo aqui não tem muito problema, porque fala de um grande estalo, né, de um barulho muito grande. E aqui a gente arrebenta com a ideia de que a volta de Cristo Jesus, aquele grande dia, o dia que ele vir aqui prestar contas, vai ser algo secreto. Não. Vai ser visível, vai ser audível, vão haver fenômenos, acontecimentos cataclísmicos, vai haver tudo isso. Né? E esse grande estrondo fala desses acontecimentos cataclísmicos, um estalo bem grande. E sugere o quê? O barulho de algo pegando fogo. Você já viu algo pegando fogo? Uma mata pegando fogo, como é que ela estala? Vai estalando ali. E aí o que vai pegar fogo, Wesley? O que vai provocar esse barulho? Olha o texto. Diz lá. E os elementos se desfarão pelo fogo. O que são esses elementos? Podem ser duas coisas. A palavra usada para elementos aqui ou fala dos corpos celestes, estrelas, planetas, tudo que está no universo, ou fala dos elementos que compõem a matéria, os elementos químicos que compõem a matéria. Sendo uma coisa ou outra, não importa o que seja, e aqui está a grande controvérsia. Né? Alguns não acreditam que os elementos, né? Porque as teorias aí, é legal, maneiro pra caramba, né? Que o universo vai explodir como uma bomba atômica a partir dos elementos que compõem a matéria, né? Outros acreditam, não, o fogo vai pegar no universo, não importa. Diz o texto, vai pegar fogo em tudo. E é assim que esse universo afetado pelo pecado, caído, vai ser destruído no final de tudo. O fogo vai pegar em tudo. E a gente vai ouvir o estalo do fogo queimando todo o universo. Está escrito no texto. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. E aí, irmão, é outra controvérsia. O que vai acontecer no final? Deus vai destruir tudo e fazer novo céu e nova terra? Deus vai só queimar tudo e restaurar o que foi queimado? Deus vai tirar dessa terra caída uma terra nova? Eu acredito que vai destruir tudo. Né? Mas e daí, irmão? Esse não é um grande problema para a igreja de Cristo. O grande problema é que tu não tem que estar aqui para pegar fogo. Essa é a grande questão. A grande questão é que a igreja de Cristo não vai ter que lidar com esse juízo. Diga glória a Deus. Sabe? Versículo 7 disse de maneira bem clara, tudo isso, os céus e a terra que agora existem, ou seja, o universo, essa era vai ser queimada, está guardada para o fogo, vai ser destruída no grande dia do Senhor. Ele continua, e agora fala da nossa postura em relação a esse dia, como a gente deve esperar. Uma vez que tudo será assim desfeito, sabe? Não há isso em outro momento, em outras partes das Escrituras, mas as palavras de Pedro são muito enfáticas, elas são muito precisas. Ele fala de destruição, ele fala de aniquilação, ele fala de deterioração das coisas. Por isso que para mim vai acabar tudo e novos céus e nova terra, o Cristo vai fazer tudo novo. Né? Fazer uma nova terra, um novo céu. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Está vendo? Gente, o povo de Deus entende esse negócio aqui. Você sabe o final dos ímpios. Você conhece o final de tudo aquilo que foi afetado pela queda, pelo pecado. E aí qual é a resposta da gente mediante a tudo isso? Em face do mundo ímpio e rebelde, como que o crente se porta? Em face do mundo que vai ser condenado, julgado, destruído por Deus, como que o cristão deve se portar? Está escrito aí. Vocês devem viver de maneira santa e piedosa. Nós já falamos sobre piedade aqui, acho que na semana retrasada, na primeira exposição. Sabe? Uma vida consagrada, devota ao Senhor, reverente, profundamente reverente.
Isso é uma vida piedosa, uma vida entregue ao Senhor nosso Deus. É como você deve viver. Você que não vai ter que lidar com o juízo de Deus, deve mostrar isso a partir dessa vida. E a loucura, irmão, que a gente percebe, sabe o que é? É que infelizmente, se tu fizer uma análise assim, né? Se eu pudesse sair desse universo, sai do universo, da Terra, melhor dizendo, pega uma lupa lá de cima e faz uma análise para ver se você acha um povo diferente do outro, infelizmente a constatação parece que a grande maioria vai queimar tudo, quase. Posso generalizar, tem muito homem santo, muita mulher santa por aí, mas tá ruim para a igreja contemporânea, sabe? Imagina um bolo, né, de toalhas, bolo de toalha branca. Aí você tem que botar a toalha tudo para lavar, né? E aí como é que você coloca as toalhas para lavar? Você vai fazer distinção, essa está suja, você olha a outra, essa não, essa vai para a máquina, essa não, essa vai para a máquina, né? Às vezes, quem tem uma cadeira no quarto que fica cheia de roupa? Só eu? Quase todo mundo, né, tem uma cadeira no quarto que fica cheia de roupa, porque você chega, e às vezes eu pego uma blusa para ficar em casa, no quarto e tal, eu jogo ali, aí a Ilana chega e pergunta, Wesley, o que aqui é para lavar? Aí eu falo, isso aquilo não é. Isso aí eu estou usando. Então é assim que você distingue, né? Isso aqui vai, isso aqui não vai, isso aqui vai. Se você fizer uma análise dos seres humanos contemporâneos para dividir o que vai para o fogo e o que não vai, a partir do seu comportamento, da piedade, da santidade ou não, eu não estou dizendo que o cristão vai para o fogo, mas se comporta como se fosse. Você entende isso? O nosso comportamento revela que nós não estamos destinados ao fogo. Ele mostra isso. Infelizmente, o nosso comportamento tem apontado para outra coisa. Muito cristão genuíno, coração transformado, tem levado uma santificação, um progresso na vida espiritual, um processo de amadurecimento muito lento. E há a implicação da nossa participação nesse processo. Para se converter, não tem homem que se converta. Deus converte o homem. Mas para se santificar, para se tornar mais parecido com Cristo, você conta com a graça de Deus, com o auxílio do Espírito, com a potencialização do Espírito, com a virtude do Espírito, com as armaduras de Deus, com o poder de Deus, e vai ler Bíblia. E vai para o joelho. E vai dizer não para si mesmo. E vai mostrar que você não é igual a todo mundo. Sabe? Então, para quem sabe que essas coisas vão acontecer, qual é o nosso dever? Viver de maneira santa e piedosa. É o dever da Igreja de Cristo. Esperando e apressando a vinda do Senhor. O que é apressar a vinda do Senhor, Wesley? É viver com ansiedade por esse dia, entusiasmado para que esse dia chegue logo. Isso que é apressar a vinda do Senhor nesse contexto. Até porque, irmão, é um dia determinado pela soberania divina e eu não posso dizer, vem hoje, porque se eu pudesse, tinha vindo ontem. Posso. Você não pode determinar o dia que o Senhor vai vir. A gente olha para o contexto maior das Escrituras, a gente vê algumas coisas que parecem apontar para isso, para a ideia da gente atrasar, retardar. Até o próprio contexto diz que o Senhor é longânimo, né? E Ele está retardando a sua vinda por causa de nós, pela paciência, pela misericórdia com o seu povo. Mas a gente sabe que, ao mesmo tempo que isso é uma verdade, Deus vai vir, vai enviar Cristo Jesus, na verdade, Jesus vai voltar no dia determinado pelo Senhor. Simples assim. E esse texto específico diz, cara, vocês devem viver com ansiedade por esse dia. Vocês devem viver entusiasmados. Para que, Wesley, que eu devo viver entusiasmado? Para férias? Não. Você pode ficar entusiasmado para as férias. Mas, cara, você já viu como é que a gente consegue ficar animadão, ansiosão para um monte de coisa e esse dia tem se perdido no nosso imaginário, na nossa mente? Não há mais entusiasmo pelo dia do Senhor. Ninguém mais está esperando que o Senhor volte logo. Ninguém força de expressão, tá, irmão? Me julgue não.
Sabe? Mas é difícil você constatar, o povo está pegado às coisas dessa terra, quer se formar primeiro, quer casar primeiro, quer comprar casa primeiro, quer viver aqui primeiro para depois meter o pé. Eu quero ir embora, irmão. Às vezes eu estou conversando com a Ilana, né, amor? Deitado, conversando, eu falo, poxa, queria tanto que você voltasse. Eu já falei isso por covardia. Às vezes a gente se acovarda dessa vida e não quer viver a vida. Que é uma graça, é uma bênção, a vida é um dom. A gente se acovarda e diz, Senhor, me tira disso aqui. Mas às vezes não. Às vezes eu estou lá com ela, pô, Jesus podia voltar logo. Queria tanto partir, queria tanto ir embora. Né? Sabe por quê, irmão? Porque eu fico pensando não só na desgraça que eu vivo aqui, mas naquilo que está me esperando. Sabe? Se você fizer um paralelo entre a vida ao lado de Cristo descrito pelas Escrituras e o que você vive aqui, né? Você vai ver que aquela vida ao lado de Cristo que nos espera é algo extremamente superior, elevadíssima. E tem um povo aqui que deveria estar ansioso, sabe? Vivendo entusiasmado para que esse dia chegue logo. Quem já foi em passeio de colégio quando estava na escola? Dormia no dia anterior? É isso. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, o dia da vinda de Deus, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos de novo, né, se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita... Vamos falar essa última palavra junto? 1, 2, 3, nos quais habita... Então, você não pode ficar esperando isso aqui de nenhum governante terreno. O único lugar onde a justiça será estabelecida de maneira plena, é no novo céu e na nova terra, na nova criação. É lá. A marca da nova terra é justiça. É onde nós estaremos num lugar sem precisar pensar se a verba vai ser desviada ou não. Se o pobre vai dormir com fome ou não. Se, na verdade, não vai haver pobre lá. Né? Mas não tem esse negócio de um tem muito ou tem nada. Não tem esse negócio do grande oprimindo o pequeno para enricar mais, para ficar mais rico. Tem. A justiça será estabelecida nesse lugar. E a gente nem vai precisar votar. Tem votação lá não. É rei por excelência. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se, está vendo? Por essa razão, pelo fato de que tudo isso aqui vai se desfazer, mas nós esperamos novos céus e nova terra, por esta razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Para que a gente deve se esforçar aqui? Qual é o esforço do cristão nessa vida para ser salvo? Esse esforço Jesus já fez, já pagou o preço. Ele já fez o que tinha que fazer para sermos salvos. Agora, para nós sermos achados, diz o texto aqui, sem mácula, sem culpa, em paz, é com a gente. É o nosso dever, é o dever da igreja se esforçar para ser achada da melhor maneira possível. Não estamos falando de perfeição, não há perfeição nessa vida, não seremos como Cristo é até que um dia estejamos diante dele, mas enquanto estamos aqui nós devemos buscar essa perfeição. Sabe? Aquele papo assim, né? Sou crente, mas não sou perfeito, não. Isso é verdade, mas você deve buscar a perfeição. A sociedade, o mundo, até mesmo aqui entre nós, a gente olha um para o outro esperando que o outro não erre. Isso é normal, isso é comum. E aí a gente responde dizendo, não, eu me converti, mas eu ainda não sou perfeito, um dia você, beleza, legal. E quando alguém fala sobre perfeição, eu digo isso, ainda não sou, mas é para lá que eu estou caminhando. Quando o apóstolo Paulo diz sobre o fato de Cristo ser o alvo dele, é disso que ele está falando. Não está falando sobre salvação. Ele está falando sobre a apropriação da imagem do homem perfeito, que é
Qual é o meu alvo? É o homem perfeito, é para lá que eu estou indo. Tanto que quando você olha para os versículos anteriores, o contexto anterior, ele diz, não que eu julgue que já tenha alcançado, eu ainda não sou esse cara. Eu ainda não sou perfeito, eu ainda não sou como Cristo plenamente é, eu ainda não sou o que deveria ser, mas uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, é para Cristo que eu vou, é para a perfeição que eu estou caminhando. É o dever do cristão. Se esforçar, diz o texto, para ser achado sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Deus ainda não liberou Cristo, vai? Por causa disso, sabe? É o que Isaías chama de ano aceitável do Senhor. Isaías 61, não é? Jesus depois fala sobre essa palavra que se cumpre nele, e ele, quando ele cita Isaías, ele para no ano aceitável. Porque o Espírito Santo está sobre mim, ele me ungiu para pregoar boas novas aos cativos, aos mansos, e para pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele para ali. Por quê? Porque enquanto Cristo não voltar, é nessa era que nós estamos. O ano aceitável do Senhor. Faz referência ao ano do jubileu, né, Deuteronômio, onde havia perdão de dívidas. Era o tempo que, dentro do contexto lá da cultura judaica, havia perdão de dívidas, havia a desculpa entre os judeus e tudo mais. Então esse é o ano aceitável, a gente está no ano aceitável. A gente ainda está no tempo de arrependimento. Só que o texto de Isaías continua. Isso vai se cumprir um dia. Por quê? Porque ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. O texto termina dizendo que ele também veio anunciar o dia da vingança do nosso Deus. Um dia Deus vai se vingar, mas ainda não se vingou. E por isso, nós devemos aproveitar a oportunidade, porque é oportunidade de salvação. Continua dizendo, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Ou seja, ele está falando, isso não é um assunto meu. Eu não estou inventando isso. Isso não é próprio só de mim. Lê as cartas de Paulo que você vai ver sobre o dia do Senhor também. É isso que Pedro está dizendo. Eu concordo com Paulo e Paulo concorda comigo de que o dia do juízo vem. Você lê o que Paulo escreveu, vê o que eu estou escrevendo. E eu já falei que isso não é novo, que isso foi dito pelos profetas e pelos apóstolos. Então há compatibilidade entre o que Paulo falou e o que eu estou falando. E ele continua. Nelas há certas coisas difíceis de entender. Um dia eu estava conversando com um padre, né, ele falou que aqui Pedro deixa claro que ele não gostava muito de Paulo. Desse jeito, irmão. Nelas há certas coisas difíceis de entender. Que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão. Então é um problema para quem o que Paulo escreveu? Para aqueles que são instáveis e deturpam a palavra de Deus. Para quem olha de fora e quer fazer uso da palavra de Deus, do texto sagrado, da maneira que quer. Por isso que é difícil. Ontem nós estávamos lá no discipulado e nós vimos, à luz das Escrituras, que o homem natural, diz Paulo, não entende das coisas espirituais. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é uma loucura para o homem que não conhece a verdade de Deus e foi iluminado. É o que Paulo diz sobre os gregos, a mensagem da cruz é uma loucura para quem perece. Não é? Loucura para o grego, escândalo para o judeu. Então, não importa qual seja o texto bíblico, sempre vai ser difícil para essa galera. Sempre vai ser difícil para eles. E ele continua o texto, e essa parte é muito legal, porque ele diz que eles não têm instrução, são instáveis, deturparão, né, as Escrituras, como também deturparão as demais Escrituras. E aqui ele coloca em pé de igualdade as cartas que Paulo escreveu e as demais Escrituras. Ou seja, até Pedro já estava aceitando como canônicas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, porque ele coloca elas em pé de igualdade com o Antigo Testamento, com aquilo que já estava escrito. Então alguém pergunta, por que as cartas de Paulo foram aceitas como canônicas? No início,
No meio, na verdade, né, na metade do primeiro século já era. Por quem? Por qualquer um? Não, por um dos 12. Pelo porta-voz dos 12, por aquele que andava ao lado de Jesus. Esse já aceitava a fala de Paulo, os escritos de Paulo, como escritura sagrada. E ele termina, para a própria destruição deles. Todo mundo que deturpa as escrituras faz isso para a própria condenação e destruição. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Parece, né, um texto extremamente controverso em relação ao que nós cremos sobre salvação. A gente fala aqui de maneira aberta e clara, né? A gente não acredita que um cristão pode perder sua salvação. A gente não crê nisso. Então, do que o texto está falando, Wesley? De onde que o homem pode cair? Esses irmãos que estão aqui lendo a carta de Pedro, qual é essa firme posição que eles se encontram e podem cair? A metade da parte B do texto diz assim, ó, para que não sejam arrastados pelos erros deles, dos insubordinados. Quais eram os erros deles? Seu ensino. O ensino deles. Precisa entender uma coisa. Se você não se apegar à verdade, não nutrir sua alma com a verdade, não perseverar na sã doutrina, você vai começar a levar em consideração um monte de coisa aí. Isso é ser arrastado. Né? Por isso que Paulo fala a Timóteo, no capítulo 2 da segunda carta, versículo 3, capítulo 3, versículo 14, melhor dizendo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Põe lá pra gente, Gabriel, por favor, lá, ó. Quanto a você, porque ele já estava falando de uma outra galera. Qual era a outra galera que ele estava falando? A galera que se desviou, estava ensinando outra coisa. O contexto da exortação de Paulo é para que Timóteo perseverasse no ensino, na pregação da sã doutrina. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Sabe? Isso fala de perda de salvação? Não. Isso fala de gente que não tem convicção. E cada dia crê numa coisa. Cada dia pensa uma coisa. Sabe? E qual é o único remédio para mentira que impregna o coração do verdadeiro cristão ser dissipada? A voz do sumo pastor. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz Mas você não quer ouvir a voz de Cristo. Se você não ouvir a voz do sumo pastor, qualquer voz te arrasta, cara. Se você não ouvir a voz do verdadeiro pastor, qualquer pessoa vai pastorear você. A cultura vai te pastorear. A sociedade vai te pastorear. As invenções, as invencionices vão te pastorear. Sabe? Eu honestamente, do fundo do meu coração, eu acho uma loucura que pessoas em 3, 4 meses mudam assim de convicções como quem muda de roupa. Cada dia está crendo num negócio, cada dia pensa um negócio. Um dia isso faz sentido, outro dia aquilo faz sentido, um dia vai para lá, outro dia vai para cá. Sabe o que é isso, irmão? É falta disso aqui. É falta de convicção. É falta de olhar aqui e ver o que faz sentido de verdade. Parar para entender o que realmente é relevante. Sabe? E às vezes não só pelo que está escrito, porque o que está escrito necessariamente precisa afetar a sua vida, analisa a sua vida. Examina a maneira como você tem vivido e vê com o que está compatível. O que está moldando a minha maneira de viver? O que funciona de verdade? Já tentei terapia para casal, mas meu casamento não melhora. Tenta amar a sua esposa como Cristo amou a igreja para tu ver. Tenta amar e submeter o seu marido em amor, como a igreja é submissa a Cristo, e aí você vai ver se o casamento dá certo ou não. Quando há amor por parte do marido e submissão por parte da esposa, há um casamento perfeito e a coisa caminha. Sabe? Não, eu casei para ser feliz, assinado diabo. Casou para a glória de Deus. Seu casamento é cristão e você precisa necessariamente encarnar o evangelho no casamento. Só que tem terapia para casal por aí, tem tanta coisa por aí, e a gente é arrastado pelo engano deles.
É o que ele está querendo dizer para esse povo. Então, nós devemos ter cuidado para que não sejamos arrastados pelo erro desses insubordinados e caiamos. Caiamos de quê? Das nossas convicções ou das convicções que deveríamos ter. Se você não procurar o verdadeiro ensino, o falso ensino vai te arrastar. Eu conheço gente crente de Deus que crê em cada bizarrice, que você não tem noção, mas sabe o que é? Falta de instrução, falta da voz do verdadeiro pastor. Ele continua. Pelo contrário, qual é o contrário de cair no erro desse povo? Qual é o contrário de dar ouvido à voz dos insubordinados? Qual é o contrário de nós sermos arrastados pelos erros, o falso ensino, a falsa instrução? Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você quer evitar andar no erro? Você quer evitar ter medo de batalha espiritual? Ai, meu Deus. Vai para as Escrituras, cara. Cresce em graça e em conhecimento. E está falando do desenvolvimento no relacionamento profundo com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe? Eu, na minha experiência pastoral, tem uma coisa que eu percebi e uma pergunta que eu passei a não gostar, né? É a pergunta do pode isso. Pode isso, pastor? Pode aquilo? Primeiro, a Bíblia deixa bem claro, a vida cristã não é sobre o que pode e o que não pode. É sobre o que deve e o que não deve ser feito. Capítulo 10 de 1 Coríntios deixa isso bem claro. Não é sobre o que eu posso, é sobre o que eu devo. Né? E o que eu devo fazer é aquilo que vai glorificar a Deus. E aí fica, mano. Pastor, pode isso? Pode aquilo? Tal. Né? Pessoas de outras igrejas, isso é muito comum no meio dos jovens. Pode isso. Quando perguntam algumas coisas, pode isso, eu já sei o que quer fazer. Eu já sei o que quer fazer. Né? Pastor, dízimo é do Novo Testamento? Eu já sei que não quer dar. Já sei. Sabe? E aí, vai para lá, vai para cá, arrastado para lá, sem convicções profundas e tudo mais. E o texto é claro. Cara, vai crescer no conhecimento de Deus, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vai desenvolver sua salvação, seu relacionamento com Cristo. Vai crescer na graça e no conhecimento, porque vai chegar um momento da sua vida que você pode até não saber o que responder, mas você vai saber, isso aí não saiu da boca do meu pastor. Isso aí não está de acordo com aquilo que eu venho lendo, vendo, ouvindo ao longo da minha caminhada cristã. Então, ao contrário disso, ao contrário de nós darmos ouvidos aos erros dos insubordinados e sermos arrastados por eles, cairmos das nossas convicções ou das convicções que deveríamos ter, nós devemos crescer em graça e em conhecimento. Devemos desenvolver a nossa vida. Devemos, para ontem, focar num relacionamento profundo com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Ele conclui o texto dizendo o seguinte. Fechei aqui, mas não era para fechar. Olha lá. Ó. A Ele seja a glória, tanto agora, como no dia eterno. Irmão, esse dia vem. Esse dia vem. Ah, não creio. Tudo bem, mas ele vai vir. Não tenho expectativa para ele. Beleza, ele vem. O dia eterno vem. O dia eterno vem. Eu espero que o Espírito de Deus aplique ao seu coração essa verdade, a fim de que você, eu, nós, juntos, mudemos a nossa postura em relação a esse grande dia. O esperemos e o apreciemos com anseio de que esse evento glorioso aconteça o quanto antes. Para o terror dos ímpios, para o terror dos rebeldes, mas para a alegria plena da Igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Nos coloquemos de pé.